me colocar à disposição, se eu não deixar o meu e-mail e o meu WhatsApp com vocês, vai aparecer daqui a pouquinho, acho que no segundo ou no terceiro slide. Então, se você puder pegar uma canetinha aí, um papelzinho para você poder anotar o meu WhatsApp e o meu e-mail, a gente poderia logo de imediato podermos talvez até começar a dialogar. Você pode se sentir à vontade, não se sinta jamais tímido, né, de que vai estar gastando meu tempo ou estaria colocando coisas que poderiam não interessar. Tudo interessa. E eu estou à disposição não só do corpo discente da Unidoctum, do Teófilo Otoni, como do corpo docente, como de quaisquer pessoas que estiverem nos assistindo agora. Então, mais uma vez, eu peço desculpas pela questão da pronúncia não ser perfeita, palavras talvez que vão parecer meio esquisitas, mas eu não estou enxergando o que a gente está vendo agora, Soraya. A pessoa está podendo ver o slideshow? Pessoal, vocês estão conseguindo ver o slide? Eu vou... Que eu estou conseguindo ver mais ou menos, só que está... Ok, agora está beleza. Então, se tu não estiver enxergando, eu vou começar aqui devagarinho. Sim, 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 beleza. Ótimo, muito obrigado pelo feedback, gente. Então, essa imagem daí é simplesmente esse momento em que nos encontramos, onde eu tenho o hábito de, sempre que estou no Brasil, me colocar à disposição, seja na Escola de Veterinária da UFMG, seja na FEAD, seja na FACENG, seja em inúmeros lugares nos quais já tivemos a honra, o orgulho, o prazer de poder passar algumas ideias, trocar algumas informações, é sempre de mão dupla. Eu jamais saio de uma oportunidade onde somente eu estou passando informação, eu sempre aprendo com vocês. Então, com certeza, essa será mais uma chance de eu poder ter uma troca, né, de ideias bilaterais, Estados Unidos-Brasil e vice-versa. Mas você está vendo que aí está uma imagem, inclusive o professor Tiago Rocha está ao vivo aí com a gente, e ele estava nessa imagem presencial aí, onde ele ofereceu na FACENG 4 oportunidades de dar palestra para turmas de, eu acho que quase de 200 alunos. Eu acho que somaram mais de 1.000 e poucos alunos entre as duas faculdades que a gente deu aulas. E, se não me engano, o título foi o mesmo. Agora eu não estou me lembrando, mas, se não me engano, falamos sobre qualidades, relacionamentos e a prática científica. Hoje, então, estamos aqui nessa situação que poderíamos chamar de uma oportunidade virtual, mas quem sabe a gente não consegue fazer uma situação meio que híbrida, dentro do possível, onde vão sumir os slides ou vão ficar minimizados, e vocês vão me ver levantar aqui e apontar talvez para alguma coisa tipo isso daqui, que vocês estão vendo aqui, ou algumas outras coisinhas que eu gostaria de mostrar. E eu vou falar um pouquinho agora também, além de... Vamos passar para o próximo slide, vamos ver o que está no próximo slide. Está aí, então, vocês estão vendo que a professora Soraya Diniz, muitíssimo obrigado para todos os colegas e amigos aí da comissão organizadora do primeiro simpósio internacional de medicina veterinária do Centro Universitário Docton, em Teófilo Otoni, em Minas Gerais, por esta oportunidade. E eu não queria me esquecer de colocar à disposição do corpo discente, do corpo docente até, qualquer oportunidade que a gente puder oferecer aqui junto a medicalagribusiness.com, a MAB, medicalagribusiness.llc, que é a empresa propriamente dita, com sede aqui em Boston. Aí eu coloquei estágios para acadêmicos e outros, são disponíveis. Eu coloquei com inglês bom. Isso não é necessariamente um pré-requisito, mas se a pessoa realmente quiser se envolver com projetos, com literatura, com diálogo, dentre a população americana, dentre os nossos contatos, os nossos parceiros aqui, eu acho que seria talvez interessante a pessoa pelo menos saber algum inglês, mesmo que ela fique só na escuta, e que ela possa ler. E se você ainda estiver se sentindo um pouquinho tímido com relação ao teu inglês, deixa eu te contar uma pequena, rápida história da minha pessoa. Eu já entraria agora na questão da minha biografia, que é aquilo que eu falei antes, né? Eu nasci e fui criado neste país, nos Estados Unidos.
Na verdade, eu sou brasileiro-americano de duas maneiras. Uma, principalmente, o meu coração é mais brasileiro do que americano, mas também porque os meus pais são brasileiros americanos hoje, porque no início da década de 50, o meu pai veio para cá, para a região de Nova York, a convite de um tio dele, veio para aprender inglês, acabou achando interessante, aprendeu inglês muito rapidamente, acabou gostando e sempre muito envolvido com a empresa, o setor de empreendimento, e principalmente também com as temas assim, cultural, ópera, balé, uma série de opções, teatro, que Nova York, até a Covid-19, oferecia. Ele resolveu ficar e voltou para o Rio de Janeiro, ele é natural do Rio, casou com a minha mãe, que é natural de São Paulo, e os dois constituíram família na região de Nova York, na verdade no estado de Nova Jersey, mas é só atravessar o rio, tanto é que eu estudei na Quinta Avenida com a 54, porque eu pegava o metrô e ia estudar no colégio ali. E ao nascer no ano 1960, eu vou fazer 60 anos agora em novembro, foi uma situação muito interessante, porque eu acredito que as primeiras palavras que eu aprendi foram em português. Mas é claro que nascendo nos Estados Unidos, você acaba se tornando bilíngue muito rapidamente. O meu inglês, naturalmente, é muito melhor do que o meu português, porque eu falo inglês o tempo todo, e aqui nesse país eu raramente tenho a oportunidade de falar em português. É por isso que eu aceito com muita naturalidade, né, essa oportunidade de poder falar com vocês e principalmente poder ouvir de vocês. Então, eu estive presente em todas as palestras ontem e estarei em todas as palestras, não só depois da minha, como as de amanhã. Bom, então voltando à minha história, depois de ter entrado para a faculdade, existe um curso de graduação aqui que se chama Animal Science, ciência animal. Vem a ser algo semelhante à zootecnia no Brasil. Então, eu me formei nessa Universidade Estadual de Nova Jersey. Cada estado dos 50 estados americanos tem aquilo que eles chamam de um Ag School, uma escola voltada ao setor agro. Então, eu logo me envolvi com a indústria de equinos, bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, animais de produção principalmente. E as minhas primeiras experiências dentro de clínica e cirurgia foram não só com essas espécies, mas também com pequenos animais, porque são várias clínicas de altíssimo grau, e de cachorro e gato principalmente, então comecei logo a trabalhar. Enquanto ainda aluno de graduação, eu estudava durante o turno diurno, e quando era de noite, né, tipicamente às 7 horas da noite, eu pegava e trabalhava até mais ou menos 9, 10 horas da noite. Isso de segunda a sexta, ele trabalhava sábados e domingos, durante o dia inteiro, dentro do possível. Então, a nossa ética, em termos de trabalho, sempre foi uma de tentar maximizar o nosso tempo dentro de sala de aula, mas também dentro da biblioteca para estudar e no campo, né? Seja dentro de um laboratório, ou dentro de uma sala de aula, ou lá fora, dentro das fazendas, ou nas clínicas, ou seja lá onde for. Então, para os acadêmicos que estiverem nos ouvindo, eu vou dar algumas dicas. Uma é essa de maximizar o teu tempo, e eu me coloco à tua disposição para poder trabalhar com você nessa oportunidade de oferecer algo internacional que talvez possa enriquecer o teu currículo, e também estudar o inglês dentro do possível, não porque seja o idioma que a maioria dos americanos falam, portanto, não é porque o inglês é uma coisa americana, e sim porque o inglês, eu acho que vocês vão concordar. O quê, Soraya? Desculpa. Não, foi nada, não. Desculpa. Não porque o inglês seja algo americano, propriamente dito, mas porque talvez seja o idioma internacional mais usado. Eu creio que em qualquer país que você vá, no mundo inteiro, com o inglês você mais ou menos quebra o galho, enquanto que o português serve para os países lusófonos, né, Portugal, Brasil, Angola, e Moçambique e outros países, mas o típico americano não vai entender nada que a pessoa fale em português. Então, quanto mais vocês puderem, dentro do possível, estudar o inglês, e eu vou te dar algumas oportunidades, como algumas coisinhas aqui hoje, porque isso me lembra a questão também de que muitas das coisas que a gente coloca ficam perdidas na tradução. A gente vê uma palavra em inglês e por mais que a gente tente traduzi-la para o português, ou vice-versa, o sentido, o feeling, como se diz, daquela palavra não está sendo exatamente compartilhada.
Então fica esse recado desde já, mas eu pretendo falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Voltando para a biografia, então, ao me formar no início da década de 80, agora que entra a história do quarto da minha vida, né, dos 15 anos da minha vida mais interessantes, eu diria, porque foi justamente quando eu vivi, convivi, trabalhei aí, nas Minas Gerais principalmente. Em 82, eu tive a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro. Desculpa, na verdade, foi em julho de 80, que ainda fazendo o curso de graduação aqui, eu resolvi pesquisar vários locais no Brasil onde eu gostaria de poder trabalhar. E talvez até ficar trabalhando, morando, constituindo família até o resto dos meus dias. E isso aconteceu, então, no início da década de 80. Eu prestei vestibular, nesta época, para a UFMG. A escola de veterinária da UFMG foi a que mais tinha os elementos que eu buscava, não só dentro de uma instituição acadêmica, como também como um centro urbano e também como um estado. Eu me identifiquei muito com a maneira de ser do mineiro. Eu me identifiquei muito com a cultura mineira, é claro, coisas que são bastante mineiras, não só a culinária, como a maneira de conversar, de se expressar, até mesmo as coisas que fazem do mineiro, por exemplo, a questão de ser, eles falam que o mineiro é meio desconfiado. Se isso é verdade ou não, eu posso dizer que eu sou uma pessoa meio que desconfiada. Então, eu acho que isso foi uma das razões pelas quais eu gostei logo de cara ao conhecer Belo Horizonte e o interior de Minas em meados do ano 1980. Eu não tinha nem 20 anos de idade. E eu resolvi então que o mais rápido possível eu iria morar em Minas. E comecei essa jornada em 83, com disciplinas isoladas na escola de veterinária da UFMG, e já estava dando aula também na escola. Dava aula na escola e dava aula no ICB. E resolvi prestar vestibular para o curso de graduação de medicina veterinária, para ter dois cursos de graduação: o curso de Animal Science, né, a chamada zootecnia americana, e a ciência animal, e a medicina veterinária, porque eu queria ter o título de médico veterinário. Antes que me esqueça, gente, vocês podem talvez não saber disso, mas o título, um doutorado em medicina veterinária, nos Estados Unidos, é algo muito mais valorizado do que no Brasil. Eu acredito que até mesmo nos Estados Unidos, o americano reconhece que fazer a medicina veterinária é muito mais difícil do que fazer a medicina humana. Se você considerar que aproximadamente nos Estados Unidos tem 135 escolas de medicina, ou talvez um pouquinho mais, só tem 35 escolas de medicina veterinária. Por exemplo, aqui pertinho, onde eu dou umas aulinhas, aqui na escola de medicina veterinária da Tufts University, que é a única escola de medicina veterinária de toda a Nova Inglaterra, é a escola de veterinária mais cara do mundo. Então, não são todos os estados que têm. A competição para entrar é extremamente complicada. A dificuldade para se formar como médico veterinário é muito competitivo, é muito caro, é muito dispendioso. Não é qualquer um que consegue pagar um curso desses, porque não existem escolas federais onde você basicamente estuda de graça. Todas elas são pagas, mesmo as estaduais, porque não existe federal. As estaduais aqui, elas são pagas, só que algumas particulares, como no caso da Tufts aqui pertinho, ela é a mais cara do mundo porque ela é particular e, enfim, a mensalidade lá é muito alta. Depois a gente vai falar sobre isso um pouquinho. Voltando para a biografia, eu poderia dizer que eu comecei logo em 83 a experimentar alguns dos melhores momentos da minha vida, porque a gente começou a fazer trabalhos com o Serjão da Prodap, né, o proprietário da Prodap, com bovinocultura de corte, com
eu não vou começar a comentar vários nomes de professores, mesmo porque pode não ser muito ético, mas muita gente conhece o professor Ronaldo, da Bovinocultura de Leite, ele estava prestes a se aposentar, não sei se já aposentou. Começamos a fazer trabalhos na área de bovinocultura de leite com o professor Hamilton. A Dalgisa estava fazendo um mestrado na época na zootecnia, e hoje ela é professora titular na parte de equinocultura e tudo mais, lá na Escola de Veterinária da UFMG. Para não citar, assim, vários outros professores no Departamento de Medicina Veterinária Preventiva, na zootecnia, na clínica de cirurgia, na reprodução, e também, é claro, que na inspeção e tecnologia de alimentos de origem animal. E eu posso te dizer que foram as experiências mais importantes da minha vida foram essas da década de 80. Eu diria a segunda metade da década de 80. Talvez, assim, teve um momento até que meu pai saiu daqui, de Nova York, e nos visitou em Belo Horizonte. Ele virou para mim e comentou: você já parou para pensar que você talvez esteja vivendo hoje um dos melhores momentos da sua vida? E na época, eu acho que, porque eu só tinha, sei lá, 25 anos de idade, eu falei, é mesmo, interessante. Eu não concordei, não porque eu não achava que eu estava num momento importante, interessante, mas porque eu não tinha a antevisão que ele já estava tendo, por ter já muito mais anos de idade do que eu, de enxergar da onde que eu vim, onde eu estava e para onde que eu ia. E eu estou comentando isso tudo porque foi muito interessante poder me casar, me tornar pai, como ainda estando atrelado ao curso de graduação da escola. Foi bastante desafiador, bastante complicado, porque eu tinha que trabalhar, fazer dinheiro para pagar as despesas e, ao mesmo tempo, estudar. Isso pode parecer não muito complicado, mas eu posso te dizer que não foi fácil na época. Então, a década de 80 talvez tenha sido a mais desafiadora, a mais complicada, a mais difícil, mas a mais prazerosa, a mais interessante de todas as décadas, das 6 décadas das quais eu já vivi. Aí entra o fato de que eu sempre adorei dar aula, sempre adorei um ambiente não só de pesquisa, como de ensino. E o médico veterinário, a médica veterinária, às vezes esquece que ela é uma enorme educadora, uma enorme professora, uma treinadora dos treinadores. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E se eu me esquecer, por favor, me pergunte durante as perguntas e as respostas. Bom, aí entra a questão das pesquisas. Eu comecei a fazer pesquisa, eu estava trabalhando na medicina veterinária preventiva com o professor Romário. Eu sempre gostei muito da área de preventiva, achava epidemiologia uma das áreas mais interessantes, mas isso não deixou. Eu estava ainda tendo muito interesse também pela área de reprodução e a parte de zootecnia, e comecei a me interessar pela parte de tecnologia e inspeção de alimentos de origem animal. Eu acho que o que eu posso dizer é que é muito difícil eu lembrar de alguma disciplina, de algum professor, de alguma experiência que eu possa ter tido em toda a minha convivência nas Minas Gerais que eu não tenha gostado. E eu falo isso de uma forma categórica e até nostálgica, porque esse país, os Estados Unidos, é muito evoluído, é muito importante, é muito interessante, é muito bom, mas eu realmente posso agora refletir e te dizer com todo o prazer de que o Brasil é bom demais da conta. É um país maravilhoso, mas você não precisa de mim para poder te falar isso, porque você já sabe disso. E você vê que diante de um momento onde a pandemia está nos desafiando aqui em primeiro plano nesse país, e até então o Brasil estava em segundo plano, e a Índia parece que ultrapassou, mas não é questão de competição de quem está em primeiro, segundo, terceiro lugar, mas o Brasil e os Estados Unidos têm muita coisa em comum, muito mais coisa em comum do que em contraste, que seja diferente. É claro, o idioma, né, se você comparar o inglês americano com o português brasileiro, existe uma enorme diferença. Mas existem qualidades das quais a gente vai começar a comentar em breve. Eu acho que você já está percebendo que qualidades, relacionamentos e a prática científica tem tudo a ver com tudo que a gente está falando. Bom, vamos passar para o próximo slide.
E eu talvez poderia ter te mostrado isso há mais tempo. Aí está uma ideia somente para onde a gente está indo com algum desses comentários. E eu acho que já fizemos alguns agradecimentos, porém eu posso te dizer que não tem jeito de eu agradecer todas as pessoas que sempre me prestigiaram, que sempre foram muito importantes para mim, não só nesse país, mas principalmente aproveitando o ensejo para agradecer todos que estiverem nos assistindo e como está sendo gravado, quem sabe será colocado no YouTube da universidade e outras pessoas terão acesso. E eu já peço esta oportunidade em agradecimento, já fico muito agradecido por tudo que todos já fizeram por mim. E eu estou simplesmente, com essa idade que eu estou agora, chegando à conclusão de que a gente precisa sempre devolver para aqueles que foram bacanas com a gente e até aqueles que poderiam um dia usar a gente como um modelo, independente do gênero, seja masculino ou feminino. Eu estou vendo que aqui na sala de aula, né, as médicas veterinárias que estão formando hoje, 80% da turma é feminina, e isso é muito bem-vindo. E você está vendo aí que pelo sumário a gente vai estar falando sobre algumas qualidades, é claro, sobre os relacionamentos, a prática científica, e pretendemos concluir com alguns chamados takeaways, quer dizer, o que é que você vai levar desses minutos que você está investindo para nos assistir com você, quem sabe até para o resto da vida profissional e quem sabe até para o resto da sua vida pessoal. Então, eu estava falando que a questão de ser educador e de ser médica veterinária não tem como ser uma sem ser a outra. Eu acredito que você não consegue realmente desempenhar o trabalho de médica veterinária plenamente se você não imaginar que você está sempre tendo a oportunidade de educar o público, de trabalhar com o teu cliente, de instruí-la e ou principalmente ouvir dessas pessoas fatos, detalhes, responder perguntas. E isso faz de você um treinador dos treinadores, porque muitas vezes você vai estar interagindo com uma pessoa que seria, por exemplo, vamos admitir que você esteja falando com o peão. Esse peão vai precisar ter um relacionamento com você de confiança e sabe, você vai naturalmente tratar essa pessoa com o máximo respeito possível, e o respeito será mútuo, porque ele ou ela vai poder enxergar em você um parceiro. E com isso, eu vou aproveitar agora o ensejo para ler um pequeno depoimento, um pequeno testemunho de uma pessoa que é médico veterinário hoje. Na época que ele colocou as palavras que eu vou contribuir aqui, ele já era formado, mas estava ainda naquela fase de passar para o mestrado. E olha só o que ele colocou numa situação presencial em Belo Horizonte, na escola, nesse auditório que vocês estão vendo, que vocês viram antes, naquele onde estava escrito híbrido, vocês viram algumas pessoas sentadas ali, inclusive várias pessoas que talvez vocês até reconheceram, quem é de Belo Horizonte, reconhece alguns professores ali. Tínhamos uma turma de professores, desde os professores que estavam prestes a aposentar, né, como titulares, com alunos fazendo doutorado e alunos fazendo mestrado, alunos de graduação, enfim, estava bastante heterogêneo a turma, mas olha só o que o colega colocou. Eu vou ler. Em primeiro lugar, gostaria de ressaltar que fiquei surpreso e satisfeito com o objetivo final e com a maneira que vocês conduziram o workshop. Na hora de preencher o fichário, eu entendi mal as instruções e coloquei uma qualidade na qual eu já me sinto confortável com a mesma e até me identifico com ela, a proatividade. E não uma na qual acredito que preciso melhorar. Mas vou relatar como ela me ajudou no episódio que contei à pessoa que me entrevistou. O episódio aconteceu em um projeto de extensão da faculdade, enquanto eu estava na graduação. Fui a uma fazenda pequena de mão de obra familiar, de produção leiteira, onde o objetivo era dar dicas ao produtor, tentando ajudá-lo a melhorar o sistema de produção como um todo. No início, ele não mostrou muita confiança em fazer mudanças no sistema. Queria apenas que eu fizesse coisas como diagnósticos de gestação, indicasse medicamentos para um ou outro bezerro doente e nada mais.
Mas eu vi um problema de manejo nutricional nas vacas, então pesei o leite produzido individualmente e sugeri assim mesmo algumas mudanças, ajustes, como divisão de lotes e ajustes na quantidade de concentrado para os animais, o que não foi acatado pelo proprietário. Então, na segunda visita, no mês seguinte, sugeri ao proprietário que ele seguisse minha indicação por 15 dias e ele me contasse se houve mudanças. Passaram alguns dias, ele me ligou e disse que, boa parte das vacas haviam aumentado a produção. Ele estava gastando a mesma quantidade de alimento por dia. E no workshop, ao refletir sobre este episódio, pude ver que a minha iniciativa em tentar fazer algo que realmente pudesse fazer diferença para aquele produtor, mesmo com a desconfiança dele, deu certo e trouxe o resultado que eu esperava. E superou as expectativas de quem realmente o interessado, quem era o mais interessado, que no caso era o produtor. Muito obrigado. Eu só contribuí rapidamente esta pequena reflexão por parte do colega, e a ideia é que quando a gente faz esses workshops presenciais, eles são totalmente mão na obra, ou seja, você como participante é que faz tudo, eu simplesmente fico como facilitador. Eu acho que se o professor Tiago, que está na escuta, pudesse colocar alguma coisa aqui, ele ia poder dizer que, de fato, quem participa desses workshops acaba tendo que se levantar e interagir com a pessoa do lado e trocar ideias, e todo mundo sai ganhando. É o que a gente chama em inglês de um win-win. Uma outra coisa que eu gostaria de contribuir desde já para aqueles que... Eu sei que eu não terminei com a biografia, mas eu estou aproveitando o ensejo para ler algo que a colega colocou, que também tem muito a ver com a nossa temática de hoje. A bovinocultura de corte tem crescido rapidamente nos últimos anos. Desse modo, a utilização da prática científica da etologia aplicada em bovinos vem trazendo uma nova perspectiva para o modelo convencional de abordagem científica zootécnica. Essas pesquisas têm sido direcionadas para melhorar o bem-estar dos bovinos na produtividade dos rebanhos comerciais, o que afeta diretamente a genética, nutrição, sanidade, instalações e outros fatores. Há, assim, uma contribuição para a abertura de novos horizontes, trazendo inovações e diversos benefícios para o setor da agropecuária. É possível encontrar diversos trabalhos de pesquisa que estão direcionados à melhoria do bem-estar dos animais, se relacionando à qualidade da carne e ao aumento da produtividade do rebanho. O estudo da etologia aplicada assume um papel de suma importância para a compreensão das necessidades dos bovinos, bem como das nossas em relações com os animais. A etologia aplicada acaba sendo uma ferramenta eficaz para definir ações estratégicas adequadas para garantir as boas práticas de manejo, e tudo isso está relacionado à questão do conceito da ética do bem-estar animal, que está diretamente ligado às condições de qualidade de vida, o que tem relação bem direta com o aumento da produtividade máxima e da qualidade dos produtos cárneos. Os pecuaristas que visam seguir os princípios do bem-estar animal no seu rebanho têm chances de aumentar os níveis de qualidade intrínseca e assegurar a segurança alimentar dos seus produtos, o que é alcançada proporcionando um bom manejo adequado, com boas instalações, nutrição e sanidade adequada para os animais. Os recursos humanos estão diretamente envolvidos na atividade, sendo extremamente essencial para o desenvolvimento da propriedade. O treinamento e a supervisão dos trabalhadores são fatores determinantes e a chave para que todas as questões técnicas e práticas sejam aplicadas da melhor forma possível, ou seja, fazendo com que os animais consigam atingir um nível máximo de produtividade, além de proceder com bons resultados no rendimento de carcaça, o que traz bons frutos economicamente no mercado industrial e mais rentabilidade para a propriedade. Isso, gente, obrigado pela paciência de me ouvir ler, mesmo com a minha pronúncia não muito boa.
Eu gostaria de agradecer imensamente a Juliana Nunes Ramos Vaz por ter me passado este parágrafo. Por quê? Eu tinha indagado com algumas pessoas da comissão organizadora que me passassem logo de cara algumas ideias de como é que, dentro do teu público-alvo aí, dentro daquilo que vocês enxergam como sendo importante, o que é que realmente seriam algumas indagações? Quais seriam algumas qualidades que seriam importantíssimos vocês e todos nós, aprimorarmos, desenvolvermos. E ela me disse que a comunicação é de suma importância. E qual de nós iria discordar com isso? Ela falou que a confiança é de muita importância e que o compromisso é de extrema importância. E com isso ela fez uma pergunta interessante. Como é ser um bom profissional fora do Brasil? E eu posso te dizer que eu tenho um depoimento muito interessante aqui, que, mais uma vez, eu gostaria que vocês começassem a, desde já, se perguntarem quais são as qualidades, como mais ou menos algumas estão aqui expostas, que você vai enxergar neste depoimento. Este depoimento é de uma colega americana, médica veterinária há 4 anos, onde, ao colocar o que eu vou colocar agora para vocês em português, ela, é claro, que falou tudo isso em inglês. Ela se chama Melanie Bowden, ela faz um TED Talk, que você poderia até puxar na internet. Ela foi o seguinte, e isso até é uma questão muito interessante, porque você vai ver que como é que a questão das qualidades, dos relacionamentos, da prática científica poderia ajudar imensamente diante desta problemática, diante deste desafio, diante dessa situação meio que patológica, vamos admitir, mas que é algo que está acontecendo muito, mas muito mesmo com as médicas veterinárias americanas, para não dizer com todo mundo que trabalha com a saúde animal neste país, independente do gênero, se é masculino ou feminino. Ela, por acaso, chama-se Melanie Bowden, formada em 2016 pela Universidade Estadual de Wisconsin. Ela demorou 10 anos para se formar, e com esse tempo que ela gastou para conseguir o seu doutorado em medicina veterinária, ela acumulou uma dívida de $286 mil. Se você multiplicar isso vezes 4 ou 5, sei lá, mais de R$1 milhão, pagando uma prestação todo mês de $1.100. Pode não parecer como muito dinheiro para vocês aí que são ricos, mas isso é uma quantia interessante aqui, porque isso facilmente seria algo que poderia até quase que pagar um aluguel, uma prestação de casa. $1.100 por mês. O problema não é tanto que ela tem que pagar $1.100 por mês hoje. O problema maior é que ela cita que ela tem que pagar $1.100 por mês durante 32 anos. Fixo. $1.100 por mês, fixos, durante 32 anos. Sendo que ela estará com 62 anos de idade, ou seja, mais do que eu tenho hoje, quando conseguir pagar a última prestação. Ela falou de que, devido à fadiga de compaixão, as pessoas estão pensando muito em suicídio. E que a taxa de suicídio desde o ano 2010, ou seja, nos últimos 10 anos, aumentou de uma forma tremenda, onde 10% de todos os formandos em medicina veterinária hoje neste país estão se suicidando, dos quais 75% são médicos veterinários de pequenos animais. 3 das suas colegas que formaram com ela já se mataram. Aí ela começou a descrever como é que seria um dia típico para ela dentro de um ambiente clínico. Ela falou que ela chega na clínica onde ela é funcionária, ela não é dona da clínica, ela trabalha lá, recebe um salário. Ela chega lá às 7h45 da manhã. E que a assistente dela já foi logo achando importante encontrá-la no estacionamento, antes mesmo dela descer do carro. E ao descer do carro, a assistente falou que tinha um cachorro que estava morrendo dentro da clínica, que ela precisava agilizar e chegar rápido, falando assim, você precisa salvá-lo. Isso a dona do cachorro, assim que a veterinária entrou para ver o animal e reparou que o animal já estava nas últimas, ela começou a gritar aos prantos, você precisa salvá-la. É uma cadela. E mesmo
a cadela tendo falecida, vindo ao óbito, essa veterinária precisou gastar vários minutos, e vamos admitir, agora são 8h20 da manhã, para conversar com ela, tentar, talvez até dar um abraço nela. Ela estava relatando como é que foi esse momento emotivo, e a outra assistente da clínica foi logo tentando dar um toque para a veterinária, ó, você tem uma pessoa aí fora te esperando, é o horário marcado, o apontamento às 8 da manhã. E que essa pessoa está dizendo que se você não atendê-la para já, que ela vai entrar no Facebook e vai postar mil comentários negativos, não só a seu respeito, como comentários inapropriados com relação a essa clínica. Então, o que ela fez? Ela, ao terminar de trabalhar com a proprietária da cadela que tinha falecido, saiu de dentro da sala de atendimento e foi para a recepção e mudou completamente o tom, né? Começou a sorrir. Quem é que é esse cachorrinho? Era um cachorro parecido de 2 ou 3 meses, que estava lá simplesmente para receber vacinas, mas a proprietária do cachorrinho estava falando que ela estava atrasada para o serviço e que tinha falado com a assistente anterior, a veterinária sair, que ela estava atrasada e que a clínica estava sendo muito desrespeitosa com o tempo dela. Enfim, o ponto todo foi mostrar como é que a veterinária precisou completamente mudar de questão, assim, de como é que ela estava pensando, e isso é natural, normal, dentro de qualquer situação, e ela então começou a falar que com outro animal, agora que ela está trabalhando com outro caso de um outro animal, a dona precisava pagar um remédio antialérgico, mas ela não fazia isso, então ela precisava trazer o cachorro sempre, porque ela não estava querendo pagar. Aí estava descrevendo outro caso de uma cirurgia ortopédica e começou a relatar vários casos, outros animais sendo atendidos, um gato idoso com a proprietária idosa. Ela recomendou que o animal fosse sacrificado e que logo a proprietária achou que ela estava querendo matar a gata dela. Ela teve que retornar várias ligações com resultados de exames laboratoriais. E a proprietária virou para ela e falou: mas você não está fazendo nada, você é uma péssima veterinária. Enquanto isso, o senhor Johansson, que está aguardando, está reclamando disso e daquilo. O ponto é que ela começou a perceber que ela ia ficar sem horário de almoço e que ela teria que trabalhar até de noite para tentar recuperar o tempo perdido. E tudo isso, ela chegou à conclusão que o dia dela ia ser mais um dia de loucura, 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 e eram simplesmente 11 horas da manhã. E que ela trabalha mais de 50 horas por semana nesta clínica, mas devido às despesas que ela tem, ela precisa trabalhar em outros empregos, fazendo plantões e tudo mais, para acumular ainda mais horas, ganhar mais dólares para pagar a dívida, chegando a trabalhar mais de 80 horas por semana, e que, apesar de ser frequentemente atacada por ser incompetente pela clientela, ela se vê como tendo que ser uma conselheira, uma educadora, uma líder da equipe técnica da clínica, uma representante do negócio, né, da empresa, uma assistente financeira. Ela tem que colocar vários chapéus, atuar em várias atividades e não simplesmente ser aquela típica veterinária que as pessoas pensam que nós somos. E ela começou a contar, então, que logo chegou um caso de um gato, nome Ollie, que estava com uma obstrução urinária. Ela falou com a proprietária que 50% desses casos voltariam a acontecer, mas que ela precisaria pagar muito dinheiro para poder fazer a cirurgia. Então, que a veterinária estava recomendando que talvez uma opção seria o sacrifício. A dona virou e falou: você vai matar o meu animal de estimação simplesmente porque eu sou pobre? E ela falou: por que você é veterinária? Se você obviamente não se importa com os animais. Bom, após esse ataque, ela resolveu fazer a cirurgia, e depois de uma longa história, você acredita que ela foi debitada pela clínica, pelo departamento financeiro, pela cirurgia que ela mesma fez, sabendo que o animal precisava, mas como ela não recebeu o dinheiro, como a clínica não pôde cobrar da cliente, ela, do seu salário, foi debitada a quantia que teria que ter sido paga pela dona para a cirurgia e para o tratamento.
Aí ela começou a resumir e sua saúde mental estava sendo afetada, bem como questionando a sua própria humanidade e que a questão da mídia social, que estava sendo postado pelas mídias sociais, estavam atrapalhando o trabalho dela e que principalmente estavam fazendo da vida dela e assim a questão emotiva, né, a questão das suas emoções e que ela acredita que o médico veterinário, a médica veterinária está numa posição de poder fazer uma mudança. A educação do público precisa, muito necessário, receber assim, uma mudança de atitude com relação ao profissional. E que precisa ter mais conversa franca entre os médicos veterinários e o público em geral, e que é claro que a qualidade que consideramos como a compaixão precisa estar em primeiro plano. E que muitas pessoas não percebem que ao ter um pet, que ao receber em seu lar um animal de estimação, que eles estão assumindo um compromisso financeiro muito grande e que precisarão investir muito tempo na socialização e na parte do desenvolvimento emocional desse animal e que teria que ser uma parceria produtiva do proprietário do animal com o seu veterinário a longo prazo e que os animais e que as consultas com os animais frequentemente podem levar a um caso de reversão da situação, casos facilmente tratáveis, mas devido a esse problema todo que está havendo no país, vamos admitir, que o médico veterinário se sente na obrigação de não poder trabalhar da maneira que ele gostaria de trabalhar, e sim da maneira corporativa, isso pesa muito. E eu acho que é uma coisa que a gente poderia discutir também, dentre as qualidades que a gente vai tentar usar, mas isso tudo volta para o questionamento da colega com relação a como é que se compara a profissão Brasil, Estados Unidos, com relação ao que é ser médico veterinário. Uma outra pergunta também que poderia ser feita é quais são os fatores primordiais para obter bons resultados nas práticas científicas? Eu gostaria também de dizer que o título desta palestra, a questão da prática científica está no singular. A prática científica, onde a letra maiúscula a letra maiúscula P da palavra prática e a letra maiúscula C da palavra científica nos faz refletir do que vem a ser essa prática científica como sendo única. É meio que semelhante a gente pensar na saúde única, na saúde do meio ambiente, na saúde animal, na saúde humana, como sendo uma saúde única. Existe somente a prática científica e não as práticas científicas. Mas a pergunta procede porque às vezes a pessoa pode perceber como sendo técnicas, né? Várias técnicas que você utiliza. E a gente gostaria de lembrar desde já que você dentro da faculdade aprende muitas técnicas, o que a gente chama em inglês de hard skills, que são as habilidades, né? Você aprende uma técnica cirúrgica, você aprende epidemiologia, você aprende a matéria propriamente dita. Mas o que nós gostaríamos de sensibilizar os nossos parceiros que estão aí na escuta é que são justamente as habilidades interpessoais, as chamadas soft skills, que são aquelas que talvez a gente precise também levar em conta como sendo tão importantes, se não mais importantes do que as técnicas, as hard skills. Por quê? A parte técnica, a parte das disciplinas que a gente aprende dentro da escola, vem sendo ensinada há muito tempo. Seja lá aquilo que eu aprendi na década de 80, seja lá isso que está sendo ensinado hoje. É claro que existe muito desenvolvimento, muito avanço, muita coisa, muita novidade, mas a questão da gente utilizar dos momentos para ensinar gestão, ensinar momentos assim, exemplos, né, do campo, onde você precisa não somente usar da sua técnica médica veterinária, entre aspas, como você precisa ser tão humana e tão cheio de qualidades que você possa automaticamente utilizar dessas suas qualidades, mesmo que você não tenha desenvolvido ela plenamente. A gente acredita, a nossa opinião é de que se você tem uma qualidade, vamos puxar uma qualquer que está aqui nesse cartaz, vamos pegar, por exemplo, a questão da compaixão. O típico médico veterinário é uma pessoa que exibe muita compaixão, mas será que a gente, ao iniciar o nosso dia, antes mesmo de levantar da cama, a gente fala, eu hoje vou trabalhar essa qualidade denominada compaixão. Eu hoje esse mês de setembro,
que está ali, ó, mês de setembro de 2020, a partir de já, estamos nos obrigando a trabalhar a gratidão. Por que não iniciar o nosso dia logo com esse pensamento, essa atitude, ou aquilo que poderíamos denominar de uma postura mental, uma atmosfera mental? É aquela atitude onde você, ao se conscientizar de que você está acordado, antes de abrir os olhos, ou virar e pegar o celular para ver quais são as suas mensagens, ou checar a mídia social, pegue 10 segundos, 15 segundos, 1 minuto, o tempo que você puder se concentrar, se focar na questão de que aquela qualidade será de suma importância que você trabalhe durante o dia de hoje. Isso só poderá vir a melhorar as suas relações interpessoais, os seus relacionamentos, e a sua prática científica automaticamente terá mais êxito. Nós somos da escola de pensamento de que a metafísica, isso é aquilo que vai além da física, a biologia, ou a metabiologia, aquilo que vai além da biologia, a química ou a metaquímica, aquilo que vai além da química. Essas ciências, né, tudo que a gente pode aprender dentro de uma sala de aula, dentro de um laboratório, dentro de uma fazenda, dentro de qualquer lugar que você vá e converse com as pessoas, se você estiver ciente, consciente, plena ciência e consciência plena de que você está trazendo com você a qualidade que você vai enxergar, inclusive no próprio colega com quem você está interagindo, e no animal. Então, vamos admitir um triângulo: médico veterinário, animal, proprietário. Ou a médica veterinária, o gerente da fazenda e o rebanho. O plantel de equinos, o criador e a médica veterinária. Quer dizer, esse triângulo não precisa ser necessariamente um triângulo fechado, naturalmente, que poderiam haver muitos outros relacionamentos aí, mas a partir do momento que a pessoa imagina que ela realmente está lidando não só com uma mente humana, no caso do proprietário, no caso da pessoa com qual a gente está tratando, muitas vezes esse relacionamento e esse contato com o ser humano é mais importante do que o contato com o animal. E eu vou te dar um exemplo agora de uma situação muito recente, aconteceu há pouquíssimos dias, onde pudemos realizar uma cura plena, 100% tranquila. No caso que eu vou te contar agora, relatar um caso que me aconteceu, onde a proprietária de um gato me procurou pelo telefone, ou por e-mail, agora não estou me lembrando. A gente começou a trocar e-mails, talvez um por dia, e-mails rápidos, pela distância, não havia como examinar o gato. Ela tirou uma foto, eu consegui visualizar algumas coisas, não vou entrar no mérito clínico, em termos de sintomatologia e de anamnese, não vou entrar em nada com relação à questão de como é que esse gato se encontrava, mas independente de como é que esse gato estava no momento, o meu foco, a minha atenção e a minha atmosfera mental, vamos utilizar esse termo, estava muito mais alinhado com como é que estava o pensamento da proprietária. E com isso eu gostaria de desafiar nosso público-alvo, as pessoas que estão nos ouvindo, me parece que tem aproximadamente, 70 pessoas, e fazer a seguinte pergunta: se tem 70 pessoas ouvindo essa palestra, a minha fala agora, eu gostaria de te desafiar com uma pergunta que a resposta será um número mesmo, não é uma palavra, não é um conceito, e sim um número. Esse número poderá ser entre 0 e 1 zilhão, mas a pergunta que se faz é algo que aconteceria dentro de 24 horas. Então, se a gente pudesse, através de algum processo de mensuração, de poder medir através de alguma máquina, isso que eu vou te pedir para você imaginar daqui a pouco, a partir de agora, e se a gente pudesse voltar a conversar daqui exatamente 24 horas, ou seja, aí seriam o quê? 7 e 8 da noite do sábado, essas 24 horas, então, teriam a pergunta que se faz é a seguinte, e eu vou te dar aí 5 segundos para você responder, e eu vou tentar ficar calado nesses 5 segundos para te dar uma chance de me dar um número. E eu gostaria que você se colocasse no chat para eu ver pelo menos algumas opiniões. Vai ser difícil,
mas você vai poder fazer. A pergunta é a seguinte, assim que eu terminar de fazer a pergunta, você começa a colocar no chat. Quantas, e isso vai variar, tá? Esse número é um número variável, é uma média, que a gente vai tentar imaginar, mas a palavra que você vai querer focar agora é pensamento. Um pensamento. O que vem a ser um pensamento? E se você sabe o que é um pensamento, está visualizando na sua cabeça o que vem a ser um pensamento, a pergunta que se faz é: quantos pensamentos o típico ser humano tem num período de 24 horas? Soraya, você pode passar para o próximo slide, por favor? Eu estou adorando os números que o pessoal está me colocando aqui. É 1 zilhão. Tá certo. 1 milhão, kkk. Tá legal. 70 mil ou 2 mil. Juliana, muito bem. Tiago Rocha, professor, colocou 70 mil. O professor vai receber um prêmio. Mas o professor também já estava sabendo, porque a gente já tinha colocado isso numa fala. Esse número de 70 mil é um número, é claro que médio. Poderia ser muito mais, poderia ser muito menos, poderia ser zero se a pessoa está morta, suponho, né? E poderia ser talvez 1 zilhão se você não quisesse calcular. Mas aqui na Escola de Medicina da Harvard, que é aqui pertinho, de onde eu estou agora, eles fizeram uma pesquisa, e se você entrar no Google, quantos pensamentos em inglês, sei lá, você vai ver que de fato está nessa faixa de 70 mil. E você poderia perguntar, mas por que 70 mil pensamentos em questão de 24 horas seria importante nesta palestra? É justamente porque são os nossos pensamentos, os pensamentos das pessoas com quais nós estamos nos relacionando, que vão determinar se o seu tratamento será eficaz, se a tua cura será plena, imediata, se ela será temporária ou se ela será permanente. Você não vai ler isso em livro nenhum, porque isso está sendo estudado desde já. A gente sabe que nenhuma escola de medicina veterinária no mundo está ensinando isso, e nós estamos somente só falando algumas coisas muito superficiais, porque isso é um curso de 40 horas aula, na verdade, que a gente dá sobre essa matéria, mas essa experiência de 1 horinha, só para a gente bater um papinho rápido, trocar algumas ideias, simplesmente para atiçar a sua curiosidade. E eu pedi para a professora, a doutora Soraya, passar para esse slide, porque vocês estão vendo aí algumas coisinhas, que está meu e-mail, está meu WhatsApp, meu número do CRMV é relativamente baixo, a gente sabe que tem mais de 20 mil inscritos no Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais. Eu estou inscrito desde o fim da década de 80, portanto, o meu número é relativamente baixo. E vocês estão vendo também que eu sou membro da Associação de Praticistas de Equinos, da Associação de Medicina Veterinária Americana e da Associação de Medicina Veterinária de Massachusetts, de várias outras associações. E esta questão do praticista, como todos nós somos, se não você é formado ou não, todos nós estamos na nossa prática científica. E poderíamos prolongar essa conversa muito mais com relação a o que vem a ser essa prática, mas vamos aproveitar o ensejo para te passar mais um depoimento de uma colega que, ao experimentar uma oportunidade presencial, ela escreve assim: ontem tive a experiência de autorreflexão, me levando a explorar minhas qualidades e procurar saber de alguém que talvez eu não tivesse a oportunidade de conhecer, podendo colocar no papel podendo colocar no papel um preconceito sobre essa pessoa, destacando não um ponto negativo, mas sim uma qualidade, pois normalmente o preconceito é negativo. E colocamos isso porque muitas vezes as pessoas se perguntam: as relações interpessoais são muito importantes para o desenvolvimento de um profissional nos dias atuais? Eu acredito que vocês estão imaginando que a gente enxerga isso como sendo sim. Você poderia passar para o próximo slide, por favor, Soraya?
Desculpa, aí está um slide que está um pouquinho mais visualizado no meu WhatsApp. Eu gostaria que você anotasse, se você tivesse interesse de me adicionar desde já. Seria um prazer imenso trocar ideias com vocês através do WhatsApp. Meu e-mail está aí. O preferencial é esse que está com asterisco, marco.baptista@comicast.net. O outro é o corporativo, mas tem uma pessoa que faz uma triagem, então muitas vezes eu não recebo esse, mas está aí para você ver. Pode passar para o próximo, por favor. Aí está uma foto tirada de aqueles post-its que o pessoal tipicamente utiliza durante as nossas indagações, as nossas atividades, nossas interações presenciais. Quem sabe a gente poderia visitar vocês aí na sua escola. Eu estou com viagem marcada para daqui de 11 dias, dia 21 de setembro. Estarei embarcando aqui de Boston, chegando em Guarulhos, e de lá partindo para o Nordeste. Max, Oi. Professor, o áudio não está saindo. Acho que ele não está escutando. Eu vou colocar no... Professor Marques, não está saindo o áudio. Se eu puder fechar o microfone e abrir novamente. Professor, está me escutando? Habilite o microfone agora, professor. Isso, pode falar aí. Ok, desculpa, tive um probleminha técnico aí, mas eu gostaria muito de chamar a atenção, gente, a isso que vocês estão vendo atrás de mim, talvez, suponho que vocês estão vendo a palavra gratidão. Vamos, se tiver algum problema técnico e acabar essa oportunidade antes da gente poder terminar, vamos aproveitar e combinar de, durante esse mês de setembro, utilizar dessa qualidade, a gratidão, como sendo aquela em primeiro plano. E está aí uma listinha atrás de mim, que vocês estão vendo, de algumas outras qualidades que talvez esteja difícil de enxergar, mas eu gostaria que vocês considerassem a possibilidade de desenvolver, dentro da sua prática científica, se conscientizar da importância de você poder trabalhar uma ou mais qualidades a cada momento do dia. Mas você, claro, não vai querer fazer alguma coisa que seja tão que carregue tanto o seu trabalho, sua prática, ao ponto que você vai acabar não fazendo. Naturalmente, é melhor você pegar alguma coisa que você possa fazer, como, por exemplo, no caso de utilizar da gratidão e de talvez aí da comunicação e da confiança e do compromisso. Se vocês olharem no Boston Rural, no YouTube, vocês vão ver que eu coloquei várias outras qualidades lá, inclusive digitadas por escrito, alguns comentários que eu coloquei que vocês poderiam considerar como sendo algo que vocês poderiam querer utilizar. Mas voltando ao slideshow, vocês estão vendo aí que alguns colegas colocam logo de cara algumas qualidades que eles enxergam como sendo de interesse deles para poder trabalhar. Se puder ir para o próximo slide, por favor.
Vamos falar sobre a pontualidade. Por que não trabalhar a pontualidade? Por que culturalmente a gente precisa aceitar o fato de que a gente chegar atrasado para numa propriedade ou atender um cliente atrasado, que isso culturalmente é aceitável? Se a gente começar paulatinamente a ajudar as pessoas a respeitar o nosso tempo, enquanto que a gente respeita o tempo deles, eu acho que aos poucos as coisas poderiam vir a ser um pouquinho mais assim práticas, e eu acho que a pontualidade é uma qualidade que a gente poderia também combinar de começar a trabalhar desde já. Muito bem, verdade. Passa para o próximo, por favor, Soraya. E vocês estão vendo aí que a conscientização, eu coloquei ali também, se conscientizar de que é que você está fazendo na sua prática científica é de suma importância. A gente ouve de outros professores a questão da postura mental, e eu agradeço imensamente a presença da professora Evelyn Frisotti nessa oportunidade desta palestra. Ela gosta muito de usar a palavra, o termo postura mental, outros utilizam a palavra, o termo atmosfera mental, mas a questão é você se conscientizar. Onde que está o teu pensamento? Daqueles 70 mil pensamentos, se um escapulir, fugir, se você deixar de vigiar naquele exato momento, pronto, tudo pode não exatamente ocorrer do jeito que você gostaria. Então, vamos passar para o próximo, por favor? Eu já li alguns testemunhos, vamos passar para o próximo. Aí está, a gratidão. Passa para o próximo. Eu vou agilizar só um pouquinho aqui nos slideshow, tá, gente? Porque o tempo está se esgotando e eu agradeço se a Soraya puder me dar um toque de quanto de tempo que me falta aqui, porque eu acho que eu já estourei o tempo, se não me engano. Eu não estou sendo pontual. Pode passar para o próximo. Aí está o termo compromisso. Esse sujeito à direita é o professor Bramlage. O Larry Bramlage é o cara que representa, é o médico veterinário mais famoso desse país, se não a nível mundial, em termos de cirurgia ortopédica em equinos. Ele que opera os cavalos de corrida mais famosos do mundo. E aí está o professor, o Dr. Taranto, com a camisa azul clara, nosso amigo lá do Jockey Club do Rio de Janeiro, e a nossa colega também, a Ana, que claro que fez um estágio aqui com a gente, na região aqui de Boston Rural, no nosso canal, médica veterinária formada lá no Rio de Janeiro. E próximo slide, por favor. Vamos entrar agora no mérito da questão de alguns aspectos no qual a gente gostaria de elevar o seu pensamento. Você já parou para pensar da importância da fidelização do cliente? Próximo, por favor. Você já parou para pensar da importância de você trabalhar a qualidade que denominamos como clareza? Você está sendo plenamente claro em todas as suas expectativas? Você, durante nas suas aulas, a clareza está predominando? Você está conseguindo realmente ser totalmente claro? E ao checar para ver se a pessoa com qual você está interagindo, testa ela, faz essas perguntas, vê se de fato ela aprendeu aquilo que você está ensinando. Porque se você ensina de um jeito e eu estou aprendendo de outro jeito, ou se eu aprendo de uma maneira, mas você está ensinando de outro jeito, pronto, não estamos em alinhamento. Próximo slide, por favor. Então, o alinhamento do pensamento vem a ser algo de suma importância. Aí está USA Brasil, só porque esse aí foi uma turma que eu dei uma aula, por acaso, em São Paulo, na Escola Americana de São Paulo, e isso aí já tem, sei lá, uns 5 ou 10 ou mais anos que essa foto foi tirada, mas a questão é que todos esses alunos daí puderam ter aulas em inglês, mesmo estando em São Paulo. Isso aqui simplesmente foi para me lembrar, esse slide foi para lembrar da importância, da sugestão, né, de que todos nós, que eu melhore o meu português e que talvez você possa considerar a questão do inglês sendo algo que você poderia melhorar. E eu me coloco à disposição para ajudar qualquer um que queira. A gente pode até fazer mesmo, bater um papinho informal pelo WhatsApp, para você treinar um pouquinho o seu inglês, ou qualquer coisa que você quiser fazer. O próximo, por favor. Bom, aí estão mais algumas coisinhas que a gente poderia colocar para elevar o nosso pensamento. Além do trabalho em equipe, que é um termo meio clichê, algo que a gente usa e abusa, joga fora, existem outros termos que a gente meio que abusa,
usa de uma forma sem estar plenamente consciente da importância da liderança. Isso não significa que você precisa ser aquela pessoa que vai chegar e vai mandar e desmandar. O líder, um bom líder é aquilo que você sabe o que é. E eu vou deixar isso por você, por sua própria conta, por sua própria imaginação. Assim, o que vem a ser um bom líder na minha imaginação? A motivação, você consegue motivar os seus alunos, você consegue motivar as pessoas que você está treinando, você consegue motivar o criador, o proprietário, você consegue motivar o dono do pet. Na verdade, a motivação é algo bilateral. Você está motivado, você tem a energia positiva, você consegue passar isso para o seu cliente, ele ou ela enxerga que você realmente tem o carinho, o compromisso, o comprometimento, a confiança, a autoconfiança e a confiança nele ou nela de que o tratamento será realizado, uma cura plena, imediata, permanente, é algo que já está estabelecido em mente. O seu pensamento. Mantenha sempre o seu pensamento, vigie o seu pensamento a todo momento. Olha aí a importância da fidelização do cliente, seja ele um colaborador, um cliente interno, ou um cliente propriamente dito, um cliente tipicamente aquele cliente externo. A questão da gestão de qualidades em processo, a questão de atenção ao trabalho, isso tudo a gente desenvolve durante o nosso curso de 40 horas aula. Próximo slide, por favor. Bom, mais uma vez, aí vocês estão vendo que, se não me engano, foi San Antônio que tiramos essa fotografia durante a Associação Americana dos Médicos Veterinários de Equinos. A ABRAVEC, Associação Brasileira dos Veterinários de Equídeos, se formou em 89, juntamente com a associação que nós formamos em Minas Gerais, a AMIVEC, Associação Mineira dos Médicos Veterinários de Equídeos, e tudo isso entrou em conjunto com a AAEP, Associação Americana dos Praticistas de Equídeos, ou seja, os médicos veterinários de cavalo. Próximo slide, por favor. As oportunidades existem, gente, não só no Brasil, como existem aqui. Existem muitos americanos, existem muitas pessoas que moram nesse país que estão muito interessados em ter justamente em você aquela oportunidade de uma pessoa com a qual eles poderiam interagir. Próximo slide, por favor. Ok. Aí nós estamos envolvidos com vários projetos, não só a nível de Boston Rural, como Brasil Rural, como até mesmo projetos que envolvam o Nordeste brasileiro. Um dos nossos parceiros é a Fazenda Carnaúba, inclusive recentemente o Dr. Manelito Dantas Vilar faleceu, mas os seus filhos Joaquim e Daniel fizeram o dia D há mais ou menos 2 ou 3 meses atrás. Inclusive, se vocês entrarem no YouTube, vocês vão ver que tivemos uma participação numa palestra durante o dia D da Fazenda Carnaúba, em Itaperoá, no estado da Paraíba. E eu coloco esse exemplo, essa foto não foi tirada lá, essa foto foi tirada em Morada Nova de Minas, na região, em Minas Gerais, para lá de Abaeté. Mas você está verificando aí, próximo slide, por favor, de que existem oportunidades onde a gente pode vir, não só presencialmente falando, como virtualmente falando, agora dentro dessa oportunidade de darmos aulas virtuais, e até mesmo esse curso de 40 horas aula poderia ser dado de uma forma virtual. Próximo slide, por favor. Nós temos uma equipe, então, vocês talvez não estão conseguindo visualizar, mas aí na camisa, a Medical Agribusiness, eu acho que está aqui na minha camisa, talvez vocês estejam vendo aí. Esse é a logomarca da medicalagribusiness.com, é o site, você poderia olhar e tem alguma coisa em português, infelizmente a maior parte das coisas estão em inglês, mas você vai ver então a nossa prática científica sendo voltada a ciência e saúde humana, animal, avançada. Próximo slide, por favor. A maioria dessas fotos foram tiradas do Brasil, essa aí já não foi, essa daí agora não me lembro exatamente onde que foi esse congresso daí, mas é muito importante, né, gente, que a gente participe de congressos internacionais, e por isso o inglês vem a ser muito importante. Soraya, eu sei que eu já estourei o tempo, e eu acho que eu vou ter que meio que parar por aqui. Eu sei que tem muito mais slides aí para discutir, slides inclusive que estão em inglês, mas você pode disponibilizar para qualquer pessoa que quiser receber. Fique à vontade de enviar esse slideshow para quem quiser. Eu vou começar a entrar nas conclusões, mas na verdade, ao invés de eu colocar uma conclusão propriamente dita, eu gostaria que vocês talvez pudessem, a partir de já, colocar as suas conclusões.
quais que seriam algumas conclusões que você chegou, que você poderia colocar como sendo uma conclusão? Eu concordaria ou não. Então, se vocês puderem começar a colocar no chat, qual que é a importância, qual que foi o takeaway, o que é que você aprendeu? Uma palavra que seja, uma qualidade que seja, qualquer coisa que você puder, a partir de agora, colocar no chat, isso me daria um feedback se você entendeu esta horinha que você investiu do seu tempo, nosso recurso principal, nosso tempo, você investiu o seu tempo, eu agradeço imensamente, não sei como começar a agradecer essa oportunidade, então está aí mais uma vez, gratidão como sendo a nossa qualidade durante o mês de setembro de 2020, eu gostaria de pedir que vocês se alinhassem ao meu pensamento de outras qualidades para a gente trabalhar, inclusive a partir do próximo mês de outubro até janeiro de 2022. Se você olhar no Boston Rural, no YouTube, vocês vão ver que a gente já delineou 17 qualidades para a gente trabalhar durante os próximos 17 meses. E com isso, então, aí, empatia, adaptabilidade, gratidão, comprometimento. Muito bem. Estou adorando o feedback aí de vocês. Eu acho que as pessoas que nunca ouviram uma palestra desse tipo, né? Porque tipicamente a gente dá uma palestra voltada ao conteúdo, seja lá tudo isso que a gente já ouviu nesse simpósio, ainda vai ouvir, é tudo muito importante, é tudo muito bem-vindo. Possivelmente vocês vão verificar que essa questão das qualidades, dos relacionamentos, da prática científica está presencial em todas as palestras que eu já ouvi. Eu tenho certeza que estará presente nas palestras que ainda virão ainda hoje e amanhã, durante esse primeiro simpósio internacional de medicina veterinária do Centro Universitário do Docton de Teófilo Otoni, Minas Gerais, Brasil. E com isso eu me coloco à disposição e volto a palavra para a professora. Muito bem, estou adorando todo o feedback. Tudo que vocês estão colocando está exatamente de acordo, ninguém falou nenhuma bobagem até então. As qualidades que vocês estão escolhendo, se comprometam comigo através do WhatsApp, através do e-mail. Você nomeia exatamente a qualidade que você vai trabalhar a partir desse momento, na sala de aula, no laboratório, no campo, na sua prática científica. E nos encontramos. Ótima, ótima. Eu estou adorando tudo que eu estou lendo aqui. Isso mesmo. Muito bem. Bom, volto a palavra para a professora Soraya, mais uma vez agradecendo a atenção. Professor Mark, eu só tenho a agradecer. Eu já tinha participado de outras oportunidades, né? Foram oportunidades diferentes dessa que eu participei hoje. Então, assim, eu espero que todos tenham gostado, tenham... A participação fica um pouco tímida dessa forma online, né? Mas a gente vai abrir para perguntas, para as colocações, se alguém quiser abrir o microfone, abrir a câmera, podem ficar à vontade. Professor Lúcio, como você... Professor Lúcio, você viu que ele é mais velho que a gente. Mark, eu fico brincando que Lúcio tem o CRMV mais velho da DOCA. Ele é mais velho que eu. E como ele não tem cabelo, ele é muito pior. Mas ele conseguiu, você ganhou a dele. Bom, posso fazer uma pergunta, doutor Mark? Tá certo. Bem, meu questionamento... Por favor, por gentileza. Baseado em tudo que você disse, meu questionamento é o seguinte: como conciliar todas essas qualidades com a grande falta de tempo que a gente tem ultimamente, porque parece que os dias estão ficando mais curtos, sabe? Quando você falou dessa veterinária lá de Boston, se não me engano, ela tinha que, né, chegou cedo na clínica,
mas já tinha uma pessoa esperando por ela, enquanto tinha uma outra pessoa esperando por ela. Enfim, nossa vida não é diferente disso, né? Eu, por exemplo, para dar conta de estar aqui agora eu estou em casa, mas eu vim escutando no celular, no carro, e assim, aí agora eu cheguei aqui. Mas, enfim, a vida da gente, com essa globalização, com o acesso a gente mesmo, qualquer pessoa do mundo tem acesso a gente a qualquer momento, a hora que ela quiser, né? E como que a gente concilia todas essas qualidades que estão atrás de Vossa Excelência com a falta de tempo? Me ajuda. Essa pergunta procede, Lúcio, você está de parabéns, eu agradeço imensamente essa pergunta. Eu estou tentando colocar meu celular aqui de uma maneira que vocês consigam ver mais algumas palavras, e, na verdade, eu tenho uma série de outras palavras que eu queria ter passado para vocês, se minha tecnologia não tivesse me deixado na mão, mas eu até aproveito o ensejo para apresentar a minha amiga, amicíssima colega, professora Evelyn Frisotti, que está na escuta, e ela acabou de me lembrar de uma qualidade que responde em uma palavra só, Lúcio, a sua pergunta. Essa qualidade chama-se disciplina. É claro que não é a disciplina da epidemiologia, e sim a disciplina de poder vigiar os seus pensamentos de tal forma que você consiga priorizar aquilo que realmente, de fato, é de suma importância e deixar de lado e ignorar aquilo que você sabe que não é, ou que pode ficar em segundo plano, terceiro plano, quarto plano. Essa seria, naturalmente, um ponto de vista meu, da professora Evelyn Frisotti, do Rio de Janeiro, que está na escuta. Ela não é médica veterinária, mas ela é praticista, e eu só posso concordar com esse termo que ela escolheu assim imediatamente ao ouvir a sua pergunta. Realmente, eu acho que você vai concordar que sem a disciplina, a gente realmente, facilmente, eu acredito que possivelmente um dos problemas que essa colega possa estar enfrentando lá na sua prática, e quem sabe até poderia vir a questionar, inclusive, se ela deve ou não continuar vivendo, né, essa questão do suicídio dentre a nossa população de colegas, né, recém-formadas, principalmente as pessoas com até 5 anos de formados, com essa questão da dívida e da pressão e da loucura. Aqui a loucura do tempo é muito pior do que no Brasil. Eu posso te falar que em todos os meus momentos de tempo onde eu estou no Brasil, por mais apressado que a gente se encontra, a gente sempre encontra momentos para poder abraçar um parente, um colega, um amigo, um cliente. O abraço é uma coisa tão importante. E o americano, eu não estou querendo aqui criticar, mas eu vou criticar, a gente, nesse país, acaba sendo tão frios um com o outro, né, dentro daquela ideia de ser objetivo. Eu acho que isso acaba se perdendo um pouquinho. Então, assim, o amor, vamos colocar até a palavra amor em letra maiúscula, o amor, também só pode vir a ajudar, porque colocando isso logo de cara, assim, em primeiro plano, a disciplina como sendo a sua qualidade e a lei do amor, o princípio do amor, letra maiúscula A, não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com... A palavra amor acabou ficando tão deturpada, né? Acabou sendo usada, abusada, usada de tal forma que tudo é amoroso, tudo é amado, mas a gente está falando aqui de um amor, de uma coisa muito mais assim, metafísico, vamos admitir, né? E isso tem uma aplicabilidade dentro da medicina veterinária, dentro da medicina, dentro da saúde humana, dentro da saúde animal, dentro da saúde ambiental, da saúde única, dentro de todos os nossos relacionamentos, dentro de tudo. Tudo está voltado a isso. Então, para ser mais objetivo, eu te responderia em combinação, para compartilhar aquilo que a professora Evelyn colocou, a disciplina como talvez sendo, pelo menos, uma estratégia que você poderia tentar desde já para ver se isso não melhora a sua situação. Isso é o que eu colocaria se eu estivesse conversando com aquela colega do qual eu li o depoimento, e que qualquer um de vocês poderia puxar no YouTube. Ela chama-se Melanie, que eu falei o nome dela, ela está no YouTube e ela está colocando esses depoimentos ali no TED Talk, é um TED Talk,
e você pode facilmente achar. Infelizmente vai estar em inglês, mas é bom que você pratique um pouquinho do teu inglês. Tá legal, Lúcio? Muito obrigado. Mais alguém tem alguma pergunta para fazer para o professor Mark? Aproveita a oportunidade, gente. Oi, boa noite. Meu nome é Evelyn. Eu não queria fazer uma pergunta, eu queria agradecer ao Mark, porque ele está trazendo pontos, ele trouxe pontos que são importantes para todas as vertentes da nossa vida. Não só na medicina veterinária, mas numa administração, numa sala de aula. É para a nossa vida, são as nossas posturas mentais. Então, Mark, isso é absolutamente importante, isso é um tesouro. Então, isso vai além de conceitos da ciência A, B ou C, mas a gente está falando de uma ciência maior. A gente está falando de uma disciplina de pensar, de amar, de ser gratos, né? De pensar correto a respeito de nós mesmos e do outro. Isso é o verdadeiro amor, como você acabou de falar. Então, eu queria, assim, verdadeiramente agradecer que a gente possa ter esse diálogo, ter essa fala em todos os meios, né? Que grandeza, se em todos os meios pudéssemos ter esse tipo de abordagem, que é tão importante para a humanidade, que é tão importante para a nossa vida, para as nossas experiências, onde a gente encontra, pela própria disciplina, né, essa maneira de pensar, de selecionar o tipo de pensamento, né, e de vigiar. Então, realmente, Marta, muito obrigada de você trazer esse enfoque nessa atividade. Parabéns pela organização, parabéns por todos que estão aqui hoje, que podem sair, né, mais inspirados, né? Muito obrigada. Professora Evelyn, eu agradeço a presença. Você tocou num ponto muito importante, que desde que a gente começou esse distanciamento social, eu, como professora e coordenadora do curso, venho falando todos os dias a questão da empatia, de você olhar para o próximo, mas a gente tem que lembrar que empatia e olhar para o próximo não é você ser complacente com tudo que o outro quer fazer, mas sim você ter disciplina e você ser empático, você ser grato e você fazer aquilo, o seu melhor naquele momento, né? Porque muitas vezes a gente confunde. Nós estamos num momento difícil, então eu vou me esconder por trás disso e deixar de fazer as minhas obrigações, o meu papel enquanto sociedade. Eu tive alguns... Foi muito bom, Mark, essa palestra, porque no começo da pandemia eu tive alguns contatos com os alunos e falei muito disso, da questão, qual que é o meu papel na sociedade? Qual que é o meu papel no mundo? E o meu papel, ele tem que ser coerente com o que eu falo, com o que eu sinto, com o que eu vivo. E não é fácil. Você viver aquilo que você fala é muito difícil. Então, assim, eu só tenho a agradecer. E aí, eu não vou perder a oportunidade como professora, né? Aquela que pega o aluno na boca da botija. Deixa eu ver se ele está aqui ainda. Professor Fábio, que estava ansioso para ouvir a palestra, agora eu estou ansiosa para saber a sua opinião. Oi, Soraya, tudo bom? Tô aqui sim, escutei a palestra, realmente uma palestra de motivação para o nosso dia, né? A gente fica daqui trabalhando tanto, ainda mais nessa época de quarentena, com pouco retorno físico, pouco retorno de contato mesmo, né? Aí vem uma palestra do professor Mark falando justamente da nossa capacidade de adaptar, de ter gratidão por aquilo que a gente conquista na vida, né? Eu acho que foi bem motivadora realmente. Até aplicando a prática clínica e várias coisas, a pesquisa clínica, né? Que eu particularmente me dediquei bastante à minha carreira acadêmica. Dentro da pesquisa, às vezes a gente se desmotiva com certas coisas, porque
A gente chega em lugares onde a nossa mente não consegue encontrar soluções. Por isso que a gente tem um orientador, né? A gente chega em vários cantos, várias arestas, que precisa de uma indicação de para onde seguir. Realmente, a minha cachorra está ali latindo. E realmente, nesse momento, vem o que o professor Marco falou, de a gente saber enxergar, saber ver as possibilidades, saber reconhecer aquilo que a gente alcança para poder continuar. Essa foi a minha grande lição que eu tomei aqui hoje. Obrigado, tá, professor? Pessoal, alguém tem mais alguma colocação para se... Você acertou, muito bem, muito obrigado. A Soraya não me pegou nessa não, tá? Tô aqui. Você não me pegou nessa não, tô aqui ainda. Aqui, sabe o que é engraçado? Aí, assim, deve ter caído a conexão, né? Você falou de orientador e, por acaso, um dos palestrantes de amanhã, ele é uma pessoa que eu vou falar que eu conheço só virtualmente, que é o meu orientador de TCC. E aí ele caiu a conexão dele. Na hora que você falou de orientador, eu ia brincar. Aqui, ele está aqui, que vai ser um dos nossos palestrantes de amanhã, mas eu acho que a conexão dele caiu, ele não ia fazer isso, não. Mas é só para agradecer, eu só tenho a agradecer. Excelente, como sempre, né, Marca? Eu já te conheço, eu sabia que seria excelente. E, assim, se alguém tiver mais alguma colocação para a gente fazer, se não tivermos, a gente vai dar aquele intervalinho para o Pips, para beber uma água, para a gente retornar para a próxima palestra. Alguém tem mais alguma colocação? Pode colocar no chat, se tiver com vergonha de abrir câmera ou só o áudio, como a professora Evelyn abriu. Professor Mark, assim, só tenho que agradecer. Se você quiser dar uma última palavra para os nossos convidados, né, nossos participantes, pode ficar à vontade, que aí a gente vai dar um intervalinho para começar a nossa próxima palestra. Seu áudio está desligado. Eu volto a reforçar o convite para que todos que estejam presentes passem a me adicionar no seu WhatsApp e me enviem e-mail, que seria um prazer muito importante, muito grande, desde já manter um contato regular com todo mundo que tiver interesse em manter esse diálogo. Muito obrigado novamente a Soraya, a Juliana, a toda a comissão organizadora, a toda a Universidade de Docton, a todos que estão nos prestigiando nesse momento. Muito obrigado. Então, mais uma vez, quero agradecer. A gente vai dar um intervalinho, 8 horas a gente retoma as nossas atividades, é só desligar a câmera e áudio, aí todo mundo corre para fazer um tips, fazer um lanche rapidinho e vamos voltar para a próxima palestra. Obrigada, até daqui a pouco.